Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que prazer, que alegria está iniciando o seu programa Fonte de Fé, este encontro semanal que nós temos aqui na Rede Brasil de Comunicação, para juntos crescermos no conhecimento da palavra do Senhor e fortalecermos a nossa fé em Cristo Jesus. E queremos dizer da alegria de poder contar com a sua participação, com a sua audiência, a sua interação com o programa e, sobretudo, também estar com você, fazendo com que outras pessoas também sejam edificadas, de modo que você pode estar compartilhando toda a programação da Rede Brasil de Comunicação, principalmente através das redes sociais, para que mais vidas cresçam no conhecimento da palavra do Senhor. E para esta oportunidade temos o propósito de meditarmos sobre Jesus, o glorioso libertador, partindo do texto de Lucas, capítulo de número 13, versículos de número 10 ao 17. Queremos com você estar lendo o texto sagrado nesse momento. Acompanhe conosco a leitura da palavra do Senhor. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Glória a Deus. Observe que estes textos, estes versículos, fazem parte de uma porção das Escrituras em que nós encontramos um dos milagres mais maravilhosos de tantos que Jesus realizou. Nós sabemos, ao lermos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, de que a vida ministerial terrena do Senhor Jesus sempre foi marcada por milagres, por sinais, por maravilhas. Alguns desses milagres foram registrados por mais de um evangelho, principalmente os que são denominados de evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles que escrevem dentro de uma visão, dentro de uma perspectiva. Isso é denominado os 3 principais evangelhos, ou os 3 primeiros, melhor dizendo, Mateus, Marcos e Lucas. No entanto, há alguns textos que nós encontramos de forma singular, de forma inédita, em apenas um deles. Esse texto, por exemplo, de Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17, nós encontramos o relato único apresentado pelo evangelista Lucas, que sabemos ter sido um homem muito cuidadoso e que analisou todos os fatos que marcaram a vida terrena do Senhor Jesus e, posteriormente, ou como consequência desta vida, da sua morte e da sua ressurreição, o que Cristo continuou a fazer através da sua igreja, o que encontramos o relato conforme o livro dos Atos dos Apóstolos, sendo estes 2 livros escritos pelo mesmo personagem, que é o evangelista Lucas. E observe que este texto apresenta para nós, em uma ocasião muito destacada, em um dia de sábado, uma manifestação do poder glorioso do Senhor Jesus para libertar. Exatamente isto. Nós encontramos desde o Antigo Testamento a palavra de Deus mencionando de que o Messias, ao vir à Terra, teria sobre ele uma capacitação dada pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito, para que ele pudesse, entre outras coisas, trazer liberdade aos cativos. Isso está de forma muito clara quando lemos o livro do profeta Isaías, por exemplo, capítulo 61, o versículo 1 e também o versículo de número 2. Sobre o Messias, o Espírito Santo operaria de forma extraordinária, conduzindo pessoas cativas, presas à libertação.
E quando nós analisamos este texto, nós perceberemos isto sendo evidenciado. Primeiro, o texto nos apresenta uma mulher aprisionada, uma mulher cuja vida estava sendo perturbada pela ação maligna. Nós não temos informações precisas a respeito desta mulher, por exemplo, seu nome, a qual família pertencia, se havia mais de uma pessoa, se ela era uma pessoa única na sua família, quantos integrantes tinha, enfim, nós não sabemos detalhes a respeito da sua biografia. Mas o texto é claro em nos dizer de que aquela mulher era uma mulher aprisionada. E a causa da sua prisão, diga-se de passagem, era espiritual. Muito bem, o texto destaca de que esta prisão é de origem espiritual. Não era simplesmente uma prisão física ou material, mas uma prisão espiritual, pois o texto é claro em dizer de que esta mulher sofria com o espírito de enfermidade, com uma ação maligna sobre a sua vida. Observe, portanto, de que a causa deste problema ou desta prisão não era de ordem essencialmente material, mas de ordem espiritual. Aquela mulher estava sendo atormentada, a sua saúde havia sido debilitada por uma ação espiritual em sua vida. O espírito maligno que perturbava o seu físico, embora tivesse consequências, e aí sim, físicas e materiais, mas a origem do seu problema era espiritual. Essa identificação é importante ser feita, porque há situações que ocorrem no mundo espiritual que trazem situações decorrentes a esta ação no mundo físico. E nem tudo que acontece na realidade física é simplesmente questões naturais. E esse texto é claro em nos dizer. De modo que, em razão desta ação negativa, esta ação maligna, demoníaca na vida desta mulher, ela tinha uma consequência física. Ela é chamada de a mulher encurvada. Veja que, em razão da realidade espiritual, o seu físico foi atingido. Significa dizer de que aquela mulher não tinha a possibilidade de andar normalmente. Ela não andava normalmente porque ela tinha um problema na sua coluna cervical. Embora a causa da sua prisão fosse espiritual, mas o seu físico foi diretamente afetado. Aquela mulher não tinha condição de olhar no rosto das pessoas, de vislumbrar o céu, de andar normalmente. Isso trazia uma debilidade física. Nós encontramos esta verdade sendo destacada. Ela era encurvada. Imaginemos, se aquela mulher fosse uma mulher casada, ela não tinha condições de exercer as suas atividades quanto a cuidar do seu esposo, cuidar da sua casa. Se tivesse filhos, que o texto não diz, mas imaginemos, se ela tivesse filhos, não teria condições de colocar seu filho no braço, exercer a sua maternidade como era comum, louvável e desejada pelas mulheres, principalmente no Antigo Oriente, principalmente no século I, que ainda se valorizava esta realidade, como ainda hoje se valoriza, claro, embora toda a pressão social que existe em nossos dias. Mas veja que atividades as mais simples eram afetadas por conta desta consequência física em sua vida. Era difícil conviver com esta triste realidade. Em terceiro lugar, nós percebemos também de que, como consequência física, o texto nos diz de que ela tinha essa situação e não tinha como resolver. Ela não tinha possibilidade alguma de ela mesma resolver a sua situação. Isso fica evidente porque o texto diz que ela não podia endireitar-se. E traz a ideia aqui que ela não podia se endireitar, que em algum momento, nós não sabemos como, eu não sei se ela fazia força com o objetivo de vencer a limitação física, se de alguma maneira ela procurou ajuda, as mais variadas, o texto não nos dá informações, evidências plausíveis para definir o que significa de fato a ideia de ela não poder endireitar, se ela pediu ajuda externa ou se ela mesma tentou resolver. O certo é que alguma coisa ela tentou fazer para vencer a sua limitação, mas o texto é claro em nos dizer de que ela era incapaz.
Ela não tinha condições, nas tentativas frustradas de tentar resolver, de tentar mediar, de tentar diminuir o seu sofrimento, o texto é claro em dizer de que ela não podia de modo algum endireitar-se. Embora talvez tivesse recorrido aos médicos de sua época, o que não é nada contrário. A Bíblia não traz a ideia impeditiva de que um servo de Deus deva procurar os médicos. Pelo contrário, a Bíblia incentiva essa prudência em cuidar do corpo e de sua saúde. Mas o que o texto está dizendo é que ninguém podia resolver a situação daquela mulher. Ora, isso é muito óbvio, porque como já mencionamos que a causa era espiritual, como resolver agindo de forma material? Não tem como. E isso trazia, de alguma forma, essa incapacidade. Somando-se a isso, nós vemos a duração da prisão desta mulher. Porque observe que Jesus faz menção de que o sofrimento desta mulher se agravava em razão do tempo que ela convivia com isso. O texto é claro em dizer de que ela enfrentava esta opressão, esta prisão espiritual, com consequências físicas, há 18 anos. Você sabe o que é conviver dentro deste cenário em um tempo expressivo de 18 anos? Veja, nós não estamos aqui falando de 1 ano, nem 2, nem 18 meses. Estou falando de 18 anos. E eu imagino quantos momentos difíceis, psicológicos, aquela mulher enfrentou, o seu emocional fragilizado, talvez com o objetivo de dar cabo de sua própria vida, desistir de viver, sem perspectiva de mudança. Imaginemos quantos momentos difíceis aquela mulher precisou enfrentar em razão do tempo que ela convivia com esta realidade. A sua prisão era de ordem espiritual, possuía consequências físicas, ela não podia, com a sua própria competência, resolver o seu problema, e isso já há um tempo considerável. Quem olhasse para a condição desta mulher, ora, todos a uma diriam que não poderia ser feito absolutamente nada, que ela deveria conviver com esta situação até o fim dos seus dias, que ela estava desenganada, que ela estava desiludida, que ela tirasse toda, se é que ainda existia alguma expectativa de mudança. Mas, observe, ainda assim o texto diz de forma caótica de que aparentemente não havia possibilidade nenhuma. Mas, como é bom observar de que o texto não para apenas relatando estas dificuldades, mas aponta para uma ação extraordinária de alguém que vai entrar em cena, e este sim tem poder, tem autoridade, tem competência de fazer o impossível se tornar possível. Isto mesmo, quando alguém diz que não há jeito, quando a medicina se esbarra na sua limitação, quando alguém não consegue resolver algo, seja de qualquer natureza, existe um Deus entronizado sobre todas as coisas e o nome dele é Jesus. E quando ele age, quando ele entra em cena, ele entra para libertar, ele entra para transformar e ele tem poder e competência para agir em todas as áreas necessárias. Observe que o texto vai mostrar Jesus agindo com poder glorioso. Como nós dissemos, uma das características do ministério messiânico é que ele traria libertação, transformação de vidas. As prisões seriam desfeitas, os cativos seriam libertos. Jesus reafirmou isto ao ler o texto de Isaías 61, lá na sinagoga, na cidade de Nazaré, onde ele havia crescido. Isso está em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, reafirmando a promessa de que ele era o Messias e que ele tinha competência em libertar. E nós encontramos Jesus quebrando um ciclo repetitivo na vida daquela mulher que durava 18 anos. E ele entra num dia como outro qualquer, num dia comum dentro da realidade judaica, em um dia de sábado. Ele entra na sinagoga com o propósito de reverter o quadro daquela mulher. Como Deus é especialista em agir quando aparentemente tudo está perdido. Eu vou reafirmar isto porque talvez seja a condição que você está vivenciando, talvez alguém que você está representando neste momento,
na intercessão, orando: Senhor, estende as tuas mãos. Que situação difícil. Aos nossos olhos é impossível, o quadro é irreversível. Isto, claro, do ponto de vista humano. Mas observemos que, partindo desta passagem que estamos meditando, fica claro que para Jesus não tem nada perdido, de que ele sempre chega na hora certa, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Ora, e entendemos à luz da Bíblia e pela experiência prática que Deus não depende da circunstância para realizar uma mudança, para realizar um milagre. Ora, se tiver matéria-prima que ele queira se utilizar para reverter o quadro, ele pode fazer isto. Lembra quando aquela multidão estava faminta e alguém dispôs o seu lanche simplório, pães e peixinhos, não é? 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? Ele se utilizou, o Senhor Jesus, do que se tinha. Ora, mas existem situações que nem se tem isto, nem se tem o mínimo, mas Deus não depende disso. Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, no capítulo de número 4, de que o Senhor traz à existência as coisas como se não existem. Você sabe o que significa? Que quando há um recurso, por mais mínimo que seja, assim como aconteceu na casa daquela viúva, uma botija de azeite, ora, Deus pode se utilizar. 5 pães e 2 peixinhos, ele também pode se utilizar. Mas quando não há nada, isso não é impeditivo, porque Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. É por isso que a palavra de Deus serve como alento, como motivação, como incentivo para continuarmos crendo, ainda que o problema seja aparentemente não possível de ser resolvido, mas existe um Deus que tem poder glorioso para transformar. Creia, não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista dos seus familiares, dos seus sonhos, dos seus projetos, se estes estão subordinados à vontade de Deus, obviamente, ainda que as barreiras sejam muitas, mas o Senhor é poderoso para transpor as barreiras. E Jesus vai entrar em cena em um dia como se não fosse diferente de qualquer outro. Um sábado como os demais que haviam antecedido a história daquela mulher. Mas naquele dia há um diferencial. Naquela ocasião, na sinagoga estava o Rei, Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E quando ele está na sinagoga, observe, o texto é claro em dizer de que ele consegue enxergar aquela mulher no meio de um grupo de pessoas que periodicamente se apresentavam na sinagoga para ouvir o ensinamento da palavra, para ouvir a leitura dos manuscritos, da Torá, do texto semanal em que eles se submetiam para receber o ensinamento da palavra. E naquela ocasião, diz o texto, que Jesus parou, versículo de número 12, o texto diz: e vendo-a Jesus. Eu acho isso impressionante, parece uma expressão simples, mas quando a gente para analisar de que Jesus conseguiu enxergar aquela mulher, é algo surpreendente, porque, observe, aquela mulher, ela era encurvada. Se formos analisar a estrutura física das pessoas do século I, dentro da realidade judaica, ora, naturalmente, as mulheres fisicamente, na maioria delas, elas são menores em tamanho em relação aos homens. Isso, as mulheres que não têm nenhum problema, como esta mulher tinha, de estar encurvada. Estando ela já nessa condição, ora, ela estando encurvada, isso diminui ainda mais a possibilidade de ser percebida no meio de uma multidão. Significa dizer que, do ponto de vista físico, todos na sinagoga, era improvável daquela mulher ser vista pelo Senhor Jesus por conta da sua estrutura física, o que naturalmente já diminuía a possibilidade de ser percebida, e estando encurvada, ora, ela se tornava invisível aos olhos humanos de quem estivesse no centro da sinagoga. Mas Jesus consegue ver todos e cada um individualmente. Isso aí é impressionante. Eu fico maravilhado, porque Jesus dá atenção plena, coletiva, a todas as pessoas reunidas, mas ele também observa cada uma individualmente. Significa dizer que ninguém foge aos olhos amorosos do Senhor Jesus, que tem condição, com o seu olho, digo, binocular, de alcançar o mais distante, ainda que alguém não esteja perceptível aos olhos humanos,
esteja lá no final da fila, talvez por trás da malhada, como estava Davi, mas o olhar de Cristo consegue ir aonde ninguém consegue. Ele consegue ver o que ninguém consegue ver. E significa dizer que enquanto você está numa multidão, talvez numa multidão, numa empresa onde trabalha, na congregação quando está cultuando, em um universo de várias pessoas em que você convive, Jesus dá atenção devida a você. E através desta reflexão, Ele está lhe dizendo que está lhe vendo, que contempla as suas dores, Ele contempla as suas limitações, Ele contempla as suas noites escuras, Ele contempla as dificuldades mais variadas, porque Ele tem um amor que faz com que Ele enxergue a necessidade pontual de cada pessoa. Eu não sei se isso alegra o seu coração, mas eu fico extremamente motivado e emocionado, posso assim dizer, por entender que num universo de pessoas que habitam o globo terra, Jesus consegue me ver, Jesus consegue te ver pessoalmente. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele traz um convite gracioso, porque ao enxergar aquela mulher, ele interrompe a liturgia sinagogal, ou seja, a liturgia da sinagoga, e chama, convida aquela mulher. O texto diz que ele não só viu, mas chamou-a a si. E eu imagino alguém tocando nela e dizendo assim: você está sendo chamada lá na frente. Chamada na frente? Quem está me chamando? O celebrante, o que está com a responsabilidade de transmitir o ensino, o que foi convidado para fazer a leitura semanal. Jesus está lhe chamando. Imagine, aquela mulher recebeu o convite gracioso, chamando-a até ele. Veja que ele não impôs, veja que ele não determinou, veja que não foi algo coercitivo, foi um convite, chamou-a. Ela iria se quisesse, mas o convite foi feito. Ora, Jesus trata cada um desta forma também. Nós encontramos em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, ele dizendo: vinde a mim, vós todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que Jesus, ele traz àquela mulher um convite gracioso, um convite glorioso, mas não para por aí, e a gente segue para a conclusão desta reflexão. É que na medida em que aquela mulher se submete ao convite e aceita, e se ela não tivesse aceitado o convite, ela perderia a chance de receber a libertação. E ela, ao chegar na presença do Senhor, em uma distância que foi encurtada, em razão do seu convite, o texto diz que Jesus emite uma palavra de ordem, dizendo: mulher, estás livre da tua enfermidade. Queridos, quanto tempo se gasta para pronunciar esta palavra? Ele apenas disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. 18 anos de uma história de opressão, de cativeiro, de prisão, foi desfeita somente em uma palavra de ordem dada pelo Senhor Jesus. Sabe o que é isso? É o poder glorioso que ele tem. Com uma palavra, ele resolve. Impôs as mãos sobre ela, dizendo: a tua enfermidade sai agora do seu corpo, estás livre da tua enfermidade. E quando ele impõe as mãos, a Bíblia diz que logo, imediatamente, não foi uma restauração, não é, paulatinamente, mas foi um milagre instantâneo, de imediato. De modo que todos ficaram maravilhados, entendendo de que um poder glorioso havia se manifestado no meio deles. Observe que o quadro desta mulher nada mais é do que a realidade da figura do homem caído, que assim como ela não pode endireitar-se, não pode resolver o seu problema espiritual. Aquela mulher encurvada é o retrato de todo homem que está distante de Deus, pois o pecado distancia o homem da presença do Senhor, leva o homem ao chão, à sarjeta espiritual. Mas ao receber o convite gracioso, esta situação é revertida, esta situação é mudada. Porque em Cristo nós temos a capacidade de receber a libertação gloriosa, seja da prisão espiritual,
seja da consequência material, seja da realidade do pecado. De modo que não é demais dizer e concluir de que as mãos do Senhor estão estendidas sobre sua vida, sobre a sua família, e todos nós podemos desfrutar deste milagre, deste poder glorioso que resulta em ações extraordinárias. Você crê nisso? Vamos orar nesse instante, nos apropriando da mensagem, das verdades de Deus reveladas em sua palavra. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Ore conosco, em nome de Jesus. Pai querido, Deus de poder, nós te louvamos por tua graça, pelo teu cuidado, pela alegria, Senhor, nós queremos te agradecer, pela alegria de meditarmos na tua palavra, de falarmos do teu amor, das tuas grandezas. Continua com as tuas mãos estendidas, repreendendo o mal, desfazendo a ação de Satanás, que age no mundo espiritual com o propósito de levar as pessoas ao chão, de oprimi-las, mas a tua mão está estendida, Senhor. E através da programação da Rede Brasil, que tem sido um braço evangelístico desta igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cremos que aonde a tua palavra chega, a libertação, a transformação e a mudança de vidas. E é por isso que já queremos te agradecer, porque sabemos que tu estás operando e ainda mais continuarás a operar. E já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, chegou o final do seu programa hoje, Fonte de Fé, mas a programação da Rede Brasil segue e você pode continuar sendo edificado pela palavra de Deus. Toda uma programação feita pela nossa igreja, na direção do nosso pastor presidente, para o nosso enlevo espiritual. E lhe convidamos para o próximo programa Fonte de Fé, contamos com a sua audiência. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre sua vida, agora e para sempre. Amém.